Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Fiel, é o seguinte, tem gente que tá achando que esse empate foi ruim pro Corinthians. Quem pensa assim é porque não conhece o futebol brasileiro, não conhece o Brasileirão. É o campeonato mais difícil do planeta. Que Premier League o quê? Campeonato difícil é o Brasileirão. E ó, o Bahia não é galinha morta não. O projeto do Bahia é pra ficar no G6. Não é à toa que eles estão na Libertadores. Fica aí achando que esse empate foi ruim. Esse empate foi de bom tamanho pro Coringão, rapaz. Jogando fora de casa e buscou um gol com o Héctor Hernandes. Chega representando com um like aí e dá a sua opinião, fiel. Representa, dá essa moral aí. É compreensível considerando todas essas modificações. Teve a final do Paulista. Ali era muito mais o resultado. Alguém deu um resquício de ressaca do título. Também. Nem embarcaram Hugo Souza, Garro, Memphis. E do Yuri Alberto, sei lá, também se era uma boa ter iniciado. Também agora faz depois de ter Saiu no saído, intervalo, mas Yuri Alberto. poderia nem ter iniciado. Mas pro Corinthians era muito mais o resultado e conseguiu entregar. Dentro da perspectiva do Bahia, depois tem um a menos e consegue se defender bem, assim, apesar do gol, que ali tem uma questão pontual. Eu não vou aqui questionar, condenar a estratégia do Rogério porque ele tomou o gol de empate. Eu acho que fazia sentido o que ele fez naquele momento. E o Bahia, a meu ver, no 11 contra 11, foi melhor, merecia estar vencendo. E até teve algumas situações de contra-ataque. Logo depois da expulsão tem uma boa chegada. E é um time que tem explorado muito o lado do campo. E os laterais foram muito bem, né? Tanto o gol sai, né? Com o jogado do Gilba, com o gol do Gilberto. Para mim, o Gilba ainda tem uma atuação ainda mais destacada. Então, sinceramente, é frustrante para o Bahia, apesar de ter jogado um tempo inteiro com um jogador a mais, mas acho que a estratégia eu não questiono, não. É que vem de antes, né, Donker? Sim. A birra da torcida tricolor vem de antes. Então, de antes eu quero entender. O Bahia cumpriu o objetivo que era levar o time à fase de grupos da Libertadores. O Bahia foi campeão baiano em cima do rival Vitória. Mas lembre-se como, Tá faltando né? o quê? A última partida contra o Vitória foi muito contestada. A história de que o Bahia não jogou nada, o torcedor está carregando coisas. Eu acho até com certo exagero. Numa análise fria, é isso aí. A companheira Thaís Matos tinha acabado de falar que o Rogério tinha feito tudo certo quando o Bahia tomou o gol. E ela estava certa. Era isso mesmo. Agora, o torcedor tem essa sensação térmica, né? Aquela coisa que você fala, a temperatura está tanto, mas a sensação térmica, a sensação do torcedor do Bahia é que deixou de ganhar um jogo que estava na mão, contra um adversário importante. Às vésperas também, a gente não pode esquecer isso, o Bahia está na boca de um jogo muito importante contra o Internacional. A gente só fala que era o Corinthians que tinha que se poupar, não sei o quê, mas o Bahia também tem coisa grande aí nessa semana. É engraçado como a vida do técnico é como diria o amigo Rafael Prats, é uma montanha-russa, é um vai e vem. Uma gangorra. Uma gangorra. O Ramon Dias até outro dia era cornetadíssimo, porque não sabe armar o time no mata-mata. Acabou de ser campeão. A gente vive sem assim, sofrer né? um gol do Palmeiras e ninguém tá falando nada. Tá um mar de rosas a vida do Ramon Dias. O resultado da final do Paulista impacta positivamente pro Ramon e negativamente pro Abel, que está pressionado. Se fosse outro resultado ali, as vidas deles estariam em caminhos opostos, a percepção em caminhos opostos. Né? O cruzamento mas você tem o potencial do Anrileri ali muito grande. Melhora todo mundo ali. E assim, até para ilustrar assim, do quanto que o Eugênio estava falando de falta de oportunidade e falta de espaço, ele não jogava há mais de um mês. A última partida dele foi contra o Guarani, que ele foi titular, dia 23 de fevereiro. O Corinthians tem 21 jogos na temporada, esse foi o 7º jogo dele. Nem banco ele e tem, 2 como titular, exato. Então, assim, acho que para ele, mais importante é ter a possibilidade de ganhar um pouco mais de minuto na sequência da temporada. A gente está vendo aí os minutos dele pelo Corinthians. Então, 12º jogo, primeiro gol. É um cara que assim, ficou por muito tempo sem espaço e acho que até agora na saída do Pedro Raul, que seria o jogador também muito questionado pela torcida, mas que teria característica próxima. Então ele pode até se lançar. E até é curioso, porque no primeiro jogo da temporada do Corinthians, contra o Bragantino, a discussão foi muito, olha, será que o Pedro Raul pode ser uma opção? Porque ele faz o gol, né? Se eu não me engano, até... Por exemplo, decidiu 2. Esse, o jogo de São Januário. É que São Januário é diferente porque o Vasco já é um time montado para trabalhar em função do Verratti, ofensivamente. Sim, mas as jogadas são semelhantes. Piton e Verratti é um clássico, né? O Héctor Hernandes entra naquele antológico almanaque do Corinthians,
que o professor Celso Zelt faz. Você achou que não ia ter o gol do Héctor Hernandes lá no Almanac? Agora ele está lá. Pode atualizar o Almanac. Pode atualizar o Almanac e colocar lá Héctor Hernandes, viu? Quase dei baixa nele. Aliás, queria fazer uma enquete. Quase deu baixa? Que nem eu dei no Pedro Raul outro dia lá. Você fecha lá, bota o ano que ele saiu. Vocês acham que eu devo chamá-lo de Héctor Hernandes ou só de Hernandes? Héctor Hernandes. Ele é conhecido como... assim que ele será conhecido? Sim. Porque na camisa está só Héctor. Não, mas... Hernandes é muito vago, tem 50 mil jogadores Hernandes. Não, mas, por exemplo, Martínez. O Martínez eu chamo de Martínez, não chamo de José Martínez. Professor, Acho que ele vai ficar como Martínez. já tinha jogado algum espanhol no Corinthians? Ele Tinha jogado o espanhol, ponta direita do Flamengo, José Ufarte. Mas ele era espanhol mesmo? Era espanhol, Ou só o nome? nasceu em Pontevedra e jogou fez na gol seleção pelo Corinthians? espanhola. Fez gol pelo O espanhol? Corinthians. Fez gol Então pelo não foi o Corinthians. primeiro gol de um espanhol pelo Corinthians. E o Corinthians teve o... Como é que chama? Aquele Mas que década volante o que espanhol? foi naturalizado pela Espanha agora há pouco, Marcos Senna. Marcos Senna. Marcos Senna é espanhol. Quando ele jogou pelo Corinthians, ele não era, mas depois ele se tornou. O espanhol Então, se o Marcos Senna fez gol pelo Corinthians, não foi gol de um espanhol. espanhol Foi de um jogou- brasileiro, que é o espanhol Virou depois. espanhol depois. O espanhol jogou em 61 no Corinthians. Ele era do Flamengo, ele foi até um jogador importante no Flamengo, campeão carioca. Ele foi emprestado uma leva, o Vadielu trouxe de uma vez do Flamengo, o espanhol Manuelzinho, Beirute, Adilson. Mas raro, né? Um espanhol raro. nos anos Beirute 60 era jogando no libanês, Brasil. Não, Beirute era só apelido do... Ele tinha origem, a família. Foi ídolo no Colo-Colo no Chile, o Beirute. Era daquele time do Colo-Colo, vice-campeão em 73 da Libertadores. Deixa eu trazer uma lembrança importante para todos vocês que nos acompanham aqui. Na tela do nosso F360. Quarta-feira, 19 horas, Corinthians e Huracan. Transmissão ESPN Disney Plus, a partir de 7 da noite, Copa Sul-Americana. Corinthians e Huracan. Quinta-feira, 19 horas. Empataram em 1-1 com o Corinthians reserva, hein? Corinthians campeão paulista, chegou lá grandão e se deu bem. O empate que, sei lá, quem que vai conseguir empatar com o Bahia na Fonte Nova. Vamos ouvir o Rogério Ceni e também Ramon Dias e Emiliano Dias, a dupla Dias. Agradecer ao grupo porque era muy difícil. Tuvimos solo un táctico para que tampoco fue de gran intensidad. Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también que eles por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante, entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar en el momento justo y nada, él también venía de ficar una semana sin jugar, no jugamos el otro día, mal descansado, con el viaje encima, la verdad que es para parabenizar al grupo por el esfuerzo que fez. Estamos satisfechos por un montón de cosas, porque el grupo realmente viene con mucho desgaste, tuvimos que cambiar, un equipo prácticamente nuevo, pero muy responsable, muy contento por ello y por todo, muy bien. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. Mas acho que nós nos fechamos bem, ficamos um 5-3-1 e não cedemos quase oportunidade de gol pro Corinthians. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. Eu acho que a expulsão, o segundo cartão, ele foi justo, não tinha o que ser feito. É um lance passível de expulsão, mesmo ele não tendo a intenção de tocar no jogador. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni falando e a família Dias falando, tudo bonito. A gente tá falando do Palmeiras aqui, todas as questões do Palmeiras. Parece que a gente entra num outro universo. Cara, agora é o Corinthians, toma com o time falar. reserva, faz gol de cabeça. O Everton Ribeiro é expulso, o Héctor. Eu pensei que ele estivesse lá fazendo serviços burocráticos, carimbando papel. O cara entra e faz um gol. Tá tudo lindo, Vessa. Cara, a frase... Olha, vou te falar que é uma das melhores frases que eu vi agora. Eu já tinha percebido, né? Porque eu vi ontem, mas essa daí que a gente mostrou e o pessoal da produção recortou.
abre aspas pro Emiliano, fizemos tudo errado que possa ser numa preparação. Por que ele quis dizer isso? Os caras saíram, depois do jogo, na quinta, teve um dos camarotes ficou fechado do estádio para eles, os caras foram para lá, saíram 5, 6 da manhã. Depois, na sexta-feira, representação à tarde, daquele jeito. Ainda teve festa da federação à noite. No sábado, teve Media Day, atender imprensa e tudo. Por isso que ele fala, foi tudo que podia fazer de errado nós fizemos, mas era uma consequência natural de um título que para o torcedor era muito importante. A leveza deles, a leveza do time, jogar ontem, inclusive com todos os reservas, só Yuri foi titular, até o goleiro não jogou. Se você se vir, inclusive em postagens, a caravana que foi para Salvador, cara, as brincadeiras, os sorrisos, as coisas que os caras falavam, virou um ambiente completamente diferente depois do título, assim. Eu não sei até quando vai isso, mas eu tô falando do recorte de agora. A cobrança vai existir? Lógico que vai durante o ano, mas eu falava isso antes do primeiro jogo da final. Se ganhar esse título, esse time terá muito mais paz para jogar os campeonatos, para disputar e tudo mais. E ontem o que se viu foi isso, um time reserva que entrou no mesmo sistema. Eu gostei muito da escalação, com todos os reservas, porque era meio óbvio que era importante entrar os reservas no jogo. Por que era óbvio? Alguém acha que o Martínez e Carrilho, vindo da data FIFA, deixando quase tudo aos 90 minutos contra o Palmeiras, iam ter minimamente uma condição de jogar? Não. O Hugo Souza parece que sentiu alguma coisinha e joga na final já sentindo alguma coisa. Se fosse uma final, acho que ele jogaria ontem. Mas não era. Você dá uma segurada. Mateuzinho, Angileri, começa no banco ali, fica no banco. O Garro, pra que eu vou pôr o joelho agora? O cara se esforçou quinta-feira, tá com o joelho lascado. O Memphis veio da Holanda pra jogar a final, segura também. E o Yuri é porque tem 23, 24 anos e se regenera sempre muito fácil. Mesmo assim, ainda sai no intervalo. Então, quando você tem um cenário, pra mim foi muito natural colocar esse monte de reserva. Olha o que esses caras viveram até quinta. E aí eu falei ontem até... É assim, eu trabalhei no jogo de ontem, trabalhei lá no canal Raiz e tal, trabalhei. Eu tava do mesmo jeito que eu tava quinta? Não. A minha adrenalina de quinta-feira, o meu foco, eu não deixei de fazer o meu trabalho. Eu não tenho dúvida que os titulares fariam o trabalho deles ontem. Mas para pegar um time que tinha jogado uma semana a final do estadual, que era o Bahia, você ia ser atropelado, porque você não ia ter fisicamente, animicamente, nada do que esses caras tiveram. Por quê? Os reservas que não jogavam há mó tempo, alguns aí não entravam há um mês, praticamente. Para os caras jogar no estádio de Copa do Mundo, eles deixaram tudo ali em campo. Para eles era maravilhoso enfrentar o Bahia, jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, estádio de Copa do Mundo. Pô, é super compreensível e eles foram lá e demonstraram vontade, foram buscar o empate no acréscimo. Os titulares, e não é sacanagem dos titulares, torcedor que não entende isso, é só pegar você torcedor do Corinthians, que estava assistindo o jogo. Seja honesto, você assistiu o jogo de ontem igual você assistiu quinta-feira? Não. Por que os jogadores também... mas eles são profissionais. Eu estou dizendo, eles não iam deixar de fazer o que eles têm que fazer, que era jogar. Mas motivação, pegada, foco, isso não ia passar... Ia passar muito, ia lá passar pelo Piauí e não na Bahia. Então, a escalação foi muito boa, colocou os caras na mesma condição física que o Bahia. Eu gostei muito do sistema... Os três volantes de novo, não tem que encher o saco e mudar isso. No intervalo, ele vira um 3-5-2, ele tenta mudar com o terceiro volante, com o terceiro zagueiro, só que o Everton é expulso com 4 minutos. E aí, eu achei até que ele demorou 10 minutos, a hora que subiu o segundo amarelo, eu já teria, na hora, retrocado, mudado de volta o sistema, ele demorou 10 minutos, mas ok. E aí o Corinthians vira esse ataque contra a defesa, que vocês estão vendo, o Bahia fecha as duas linhas e o Corinthians vai... tentando, aí entra Coronado, enfim, aí começa a tentar até que saiu o empate. Teve um gol anulado pelo VAR, que a câmera estava lá na NASA, a NASA disponibilizou uma câmera no alto para poder ver aqui na terra. Eu não faço a mínima ideia se o Thales estava atrás da linha do meio de campo ou não. É inacreditável. Isso nós não estamos falando do estádio ridículo, pequeno, da Série D. Nós estamos falando do estádio de Copa do Mundo. Não é possível que você não possa ter duas câmeras, uma mais perto da linha de fundo, outra mais perto do meio de campo, para poder traçar uma linha melhor. A linha foi lá numa câmera no céu, lá na ponta, no escanteio. Não tem a mínima... Olha lá, como que você vê um negócio desse? Fala pra mim. Alguém tem noção de que aquilo está impedido ou não? Aí escolheram ali se estava ou não.
e aí anulou esse gol aí. Como já disse milhões de vezes, esse tipo de câmera não é para VAR, esse tipo de câmera é para transmitir futebol. É isso, seria isso, né? Para pegar ali um lance, alguma coisa, não para pegar o VAR. Olha lá, se alguém tem uma conclusão, ninguém vai ter. Seria um golaço do Romero, para mim, aliás, o gol mais bonito que ele fez no Corinthians, 67. Olha lá, de esquerda, acertar o ângulo assim, nossa, seria um gol. Mas enfim, anulado, bom empate. O Corinthians, para mim, dos 4 paulistas, é aquele que consegue um resultado melhor. Você vai à Bahia, você pega o Vasco em casa. O Arnaldo sempre fala do lance de 2 pontos por jogo, quanto que é importante. Você ganha do Vasco em casa, nós estamos falando, o Corinthians vai pro Allianz Parque com 4 em 6. Tá bom, eu acho que é uma pontuação muito boa. Você vai com 4 pontos em 6 para pegar de novo o seu rival na casa dele. Então, acho que não tem um A para o torcedor falar, eu, pelo menos, não tenho um A para falar desses jogadores, dos reservas. Ah, esse não foi tão bem. Ok, eu estou dizendo de maneira geral, num contexto geral, gostei muito da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Gostou, Arnaldo? O Corinthians, da dupla Dias, é uma grande história, porque é um time que consegue muito mais resultado do que jogo, do que desempenho, desde que eles entraram. E não deixa de ter mérito nisso. Para mim, o mais importante do futebol é o resultado. A cada bom resultado, ainda mais depois de um título, a confiança de todos que trabalham no Corinthians, o Vessone deu a questão da leveza, é um pouco isso. Pode ser do reserva, do titular, do técnico, do auxiliar, ela aumenta, né? E o time se acostumou a conseguir resultados mesmo quando não joga bem. Ontem, claro que antes do jogo, empatar na Bahia nessas condições seria excelente. A partir da expulsão do Everton, eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de pelo menos empatar, né? Tinha 50 minutos pela frente, 45 minutos pela frente, com um jogador a mais, mesmo com os reservas, e aí que tá, né? É o que a gente fala. O Corinthians não tem só um time titular. Claro que ele não tem 2 Memphis ou 2 Gauss. Eu estava lendo a entrevista do Gauss aqui para a ESPN. Exclusive, vai parar. Falou, vou parar. Vou parar porque não aguento mais de dor, vou parar e só vou voltar quando... O Vessone falava aqui a semana passada. Provavelmente ele vai parar. Então não tem outro Garro. Coronado é um bom jogador, talvez tenha mais oportunidades agora. Se o Corinthians for manter com o Vasco o sistema com 3, um meio e 2 atacantes, ele pode botar o Coronado ou pode colocar o terceiro atacante no lugar do Gal, como fez outras vezes. Mas o Corinthians tem um bom elenco, né? E era uma semana muito importante porque tinha a decisão, a estreia dificílima no Brasileiro e o primeiro jogo da Sul-Americana, que é o mais importante dessa chave, né? Contra o Huracán, que em tese é o adversário mais difícil, em casa classifica só o primeiro. É uma semana muito importante para o Corinthians. E acho que acabou dando tudo certo. A estratégia de utilizar os reservas, concordo plenamente com ela. Trouxe um ponto e acho que a partir das suas partidas em casa, tentar manter aquela situação de ser um dos melhores mandantes do país. O que atrapalhava o Corinthians até ano passado, mesmo com os dias, fora de casa ser um time muito frágil, né? Muitas vezes com escolhas erradas. E ontem não foi assim, muito por conta da expulsão também. Mas ele consegue fora de casa um ponto precioso. Concordo com o Vessone, dos paulistas, foi o que teve a melhor estreia. O melhor resultado. Só para lembrar, os 2 gols do jogo saem de cruzamento, certo? Reparem a quantidade de jogadores do Bahia que tem no gol a favor e do Corinthians a favor do Corinthians. Não é só cruzar a bola na área. Sim, é claro. Bom ponto, Massa. Bom ponto. Sem dúvida. E do Bahia? Deveu? Não, acho que sou eu. Pode ser. Eu acho que dever não, né? Mas eu acho que você me parece que um jogador a menos. Pô, você perde um dos principais jogadores, como no começo do segundo. Achei que E eles o primeiro têm o Inter, hein? Jogo gigantesco pela Libertadores. No meio de semana é duro, cara. Achei que o primeiro cartão. O Bahia tá pensando na Libertadores, pô. Bahia, depois de não sei quantos anos que não joga Libertadores, eles estão com a cabeça só na Libertadores. O Brasileirão dá para recuperar depois. E o Bahia tem um excelente elenco, pô. Um excelente time. E bem treinado pelo Rogério Ceni. Tem gente até cogitando o Rogério Ceni na seleção. Acredite se quiser. E ele tá fazendo um bom trabalho no Bahia. Rapaziada, esse ponto pro Corinthians foi importantíssimo. Vamos começar a criar uma gordurinha. Vamos ganhar do Vasco em casa. 4 pontos. Depois tem o Clássico.
O clássico dá pra buscar um empate lá também, tá de bom tamanho um empate. E assim, ó, pouco a pouco, degrau a degrau, vamos criando nossa casca. Quando chegar lá em cima, aí a gente vê o que busca. Título, G4 e por aí vai. É o que eu penso. Devagar, passo a passo. E você, comente aí o que achou do jogo de ontem, com as reservas. E o Hector Hernandes, merece ou não merece mais oportunidades? Porra, eu não acho que esse cara... pra falar a verdade, eu não acho esse cara ruim de bola, porque eu não vi ele jogar ainda, porra. Então não vou te dizer que o cara é ruim. Tem que dar mais oportunidades pro cara. É o que eu penso. E você, comenta e representa com like.